Bom dia. Agora acho que agora fizemos a conexão, correto? Agora sim, professor. Seja Que bem. bom. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, aqui do Notícias Agrícolas. É um prazer receber o senhor aqui, professor. Eu é que gosto muito de conversar com vocês. Excelente noticiário sobre negócios agrícolas, não há dúvida nenhuma. Muito obrigada. Professor, nos falamos no domingo sobre toda essa questão do conflito Rússia e Ucrânia e o senhor já me relatava um agravamento desde a quinta-feira até o domingo, né? Hoje estamos entrando no 8º dia de guerra entre Rússia e Ucrânia, o domínio de algumas cidades importantes ali para os ucranianos. Como é que o senhor está vendo o panorama neste momento? Há, de fato, a continuidade desse agravamento, professor? Olha, parece-me, lamentavelmente, que sim, né? Nós temos uma situação em que o cenário de confronto militar está se expandindo, não é? De algum modo, como todos os analistas americanos, europeus, apontam, né, há uma deficiência, há um desequilíbrio entre o armamento, começa nos efetivos, né, e que é um quarto dos efetivos russos, os efetivos ucranianos. Há uma deficiência, inclusive, de poder de fogo, de armamento. A geração de armamentos ucranianos são muito anteriores em relação aos armamentos russos, e há uma presença massacrante, principalmente de artilharia e divisões blindadas, os tanques, né? Sim. Então, esse quadro, de alguma forma, sinaliza que há um desenrolar da guerra muito mais favorável a um domínio da situação por parte da Rússia. O alvo central, como é fácil de perceber, é Kiev, é o palácio do governo, e isso está sendo, vamos dizer assim, adiado por uma resistência tenaz, muito firme dos ucranianos, mas que, de alguma forma, o desequilíbrio entre o armamento vai ser uma situação, vai ser uma questão de tempo. Nós temos hoje uma segunda rodada de negociações, não há esperança, como é mais ou menos consenso entre os analistas, de um cessar-fogo imediato, mas há pelo menos a possibilidade da definição de um corredor humanitário para que haja uma saída mais organizada dos ucranianos que querem deixar o país, né? Professor, todo esse quadro traz naturalmente prejuízos visíveis para a infraestrutura de ambos os países, né? Principalmente da Ucrânia nesse momento. Mas nós temos ali 18 portos fechados na Ucrânia, navios cargueiros já sendo atingidos, escritórios fechados de grandes tradings do agronegócio. Nós temos toda essa intensa volatilidade dos mercados. Como é que o senhor vê os desdobramentos desse conflito continuando a impactar não só o agronegócio brasileiro, mas o agronegócio mundial? Olha, primeiro de tudo, não é, nós temos que ver exatamente o que você disse: os portos ucranianos estão fechados, né? E isso significa alguma coisa, né, muito importante, né? Significa um relatório essencial de oferta de commodity agrícola. Nós não podemos nos esquecer, né, que o trigo ucraniano representa quase 10% do consumo no mundo, né? Nós não podemos esquecer que o milho, a Ucrânia é a quarta maior produtora de milho do mundo, a Ucrânia é a maior produtora de cevada do mundo, girassol. A Ucrânia também é a segunda produtora. A Ucrânia está se transformando num concorrente nosso em soja, né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, é evidente que ter todos os portos parados significa que a oferta diminuiu, né? Como qualquer criança sabe, quando você diminui a oferta de doce dela, o preço vai subir, né? Ela sabe que vai diminuir a possibilidade dela comer doce. É isso, né? Sim. Então, de alguma forma, há uma tendência forte de subida nas commodities agrícolas, né? Não há sinal. O termômetro mais sensível disso é sempre bolsa, né? Bolsa de valores. Não é à toa que, com todas essas notícias dramáticas sobre a agrícola, ontem a Bolsa de São Paulo subiu 1,8%. Sim. Né? Eu não estou nem falando da chegada bem forte, significativa de capitais
para nós. Eu estou falando da guerra, do momento da guerra. Na segunda-feira, a Bolsa de São Paulo subiu. Sinal evidente, né? O preço das commodities agrícolas vai subir. E ela não parou aqui. É evidente que isto tem uma contrapartida, né? Preço de commodity agrícola subindo, inclusive no nosso mercado interno, vai significar mais inflação num momento em que o mundo não queria sequer ouvir falar dessa palavra, né? O mundo queria ouvir falar de reposição, o mundo queria ouvir falar de retomada, de volta do crescimento econômico para repor o que, infelizmente, perdemos com a pandemia, nos 2 anos de pandemia. Não é assim. Quando chega a inflação, há uma necessidade de contê-la e os juros sobem, como todos sabem, e há um freio na expansão econômica. Este é o ponto que eu gostaria de destacar. Isto não vai atingir o agronegócio. É uma realidade. Nós temos uma dissonância estratégica. O mundo está vivendo uma situação determinada que não é a mesma do agronegócio. O agronegócio vive um momento de expansão, principalmente na variável preço. Esse fato nós temos que levar bastante em conta e não deixarmos de lado em qualquer estrutura de planejamento para este ano e talvez para o próximo também. Quando o senhor fala em um momento de expansão e essa dissonância estratégica, é essa necessidade que se haverá de maior produção, de se intensificar a oferta para garantir uma demanda que continua ávida, apesar de um cenário de guerra, professor? Exatamente, exatamente. Quando nós olhamos, apesar do cenário de guerra, apesar do cenário das sanções, porque, olha, vamos fazer um exercício assim simples, né? Vamos imaginar o seguinte: na próxima semana, esta semana não acredito, mas na próxima semana, provavelmente Kiev chega a um controle russo, a um cessar-fogo, tudo mais. Ótimo. Tá bom, o mundo melhorou, acabou o problema? Não, o problema começa, né? Porque, evidentemente, a Europa e os Estados Unidos não vão abrandar as sanções em relação à Rússia. Essas sanções demorarão meses para serem abrandadas, ou anos, talvez mais. Não nos esqueçamos que as sanções relativas à questão da Crimeia de 2014 ainda estão vigorando. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós temos que entender que o player russo vai enfrentar problemas para negociar, para acompanhar, em outras palavras. A Rússia vai pagar a conta dessa situação e isto vai significar que aquele player que era responsável por 18% das commodities do mundo, isto não é uma brincadeira, quase 20% das todas, as metálicas, as agrícolas, as energéticas, todas as commodities, os russos têm um papel de 18% disso, eles são donos de 21% do mercado de trigo. Isso não é uma brincadeira. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, o que a gente percebe é que, pelo menos nos 4 a 6 trimestres vindouros, conforme todas as consultorias especializadas estão se preparando, dos 4 a 6 semestres vindouros, nós teremos um quadro altista por questões de oferta, desequilíbrio entre oferta e demanda pela crise russa. Os russos vão encontrar um jeito de colocar seus produtos no mercado. Os americanos estão sendo muito enfáticos nisso. Os americanos vão montar uma estrutura muito dura. O presidente Joe Biden foi muito claro nesse aspecto. A ideia de respeito às fronteiras, de comportamento democrático, é o mote da sua presença, será a marca, será o rótulo da sua presença no poder americano. Então, isto é uma verdade. Professor, por mais que nós possamos, então, identificar dias de baixas intensas entre os preços, isso não é uma precificação de
de um cenário pós-guerra ou um cenário mais ameno para esse equilíbrio entre oferta e demanda ou para esse desequilíbrio? O que nós vamos ver são apenas correções pontuais, portanto, dos mercados, porque temos ainda tempo e muito tempo para voltar a ter um equilíbrio no cenário de oferta e demanda entre as principais commodities negociadas no mundo. É isso mesmo, é isso mesmo. É este o sentido que eu estava tentando apontar com dissonância estratégica. Né? Nós temos ali o principal elemento da construção das variáveis desse cenário. Nós vivemos de construções de cenário. O principal elemento da variável da construção deste cenário é vamos dizer, desse formato, né? Há injunções, há pressões altistas que não têm, vamos dizer desta forma, uma expectativa de curto prazo, é de médio prazo. Né? Então, e isto eu penso que vai ter impactos numa série de elementos paralelos, essenciais da realidade do agronegócio. O primeiro deles, como todos nós sabemos, será fertilizantes. Né? Não é apenas porque a Rússia é dona de 23%, 24% da oferta de fertilizantes, mas a retirada dela, como em todas as outras commodities, a retirada dela do mercado vai implicar em alta de preço. Certo. Então, se por um lado nós vamos ter uma melhoria no preço final, nós vamos ter uma série de injunções no processo produtivo, sem contar os gargalos da estrutura produtiva e da estrutura de transporte marítimo, que vão ser também atingidos nessa dissonância estratégica. Muito bem lembrado que nós temos vários ângulos para olhar nesse aspecto, não são só os ângulos positivos. Professor, quando a gente entender como é que as coisas vão se dar e as coisas começarem a ter uma solução mais clara, os prejuízos deixados por uma situação como essa, com uma economia... no domingo, o senhor me pontuou uma situação muito interessante. O senhor me colocou assim, Ucrânia e Rússia principalmente, não são quaisquer países, né? No cenário, no contexto global e principalmente no contexto do agronegócio global, são dois países chaves. Então, tudo o que está se desenhando nesse momento vai ter consequência de necessidade de médio, longuíssimo prazo para se reverter, professor? Com certeza, com certeza. Você lembrou muito bem. Né? Nós não podemos colocar todos na mesma cesta. Vamos fazer um mero exercício aqui de memória e um exercício quase que de pontuação histórica. Sanções não foram aplicadas só à Rússia. Né? Vamos pegar dois casos. Sanções já foram aplicadas a Cuba, pelo mundo americano, bem duro durante anos, e sanções foram aplicadas ao Irã, por exemplo, também muito duras, tanto por Europa como Estados Unidos. E a alternativa que me disseram foi mais ou menos assim, esses países sobreviveram. Não. Quando você olha Cuba, você está falando de uma ilha com 9 milhões de habitantes. Quando você fala do Irã, você fala de um player internacional, de uma commodity, petróleo, que tem um espaço, vamos dizer assim, uma fronteira geoeconômica circunscrita ao Oriente Médio. Não é o caso da Rússia. E não é porque a Rússia tem 1.700 ogivas nucleares, tanto quanto a dos Estados Unidos. Isso é uma outra realidade, que é o exercício do poder militar. Eu estou falando de um país que tem a metade do PIB da Inglaterra ou a metade do PIB da França, porém tem talvez o dobro da importância estratégica que esses dois países, pela oferta que eles apontam, que eles significam, de commodities que o mundo inteiro precisa delas. Nós precisamos entender que a economia russa se transformou desde a abertura, desde o fim da União Soviética, em uma economia de mercado plena. Uma economia de mercado de consumo interno e uma economia de mercado de mútua dependência. O Ocidente precisa tanto da Rússia quanto a Rússia precisa do Ocidente. Mais ou menos como os Estados Unidos precisam de China e China precisa dos Estados Unidos para negociar, para viver. Certo. Esta interdependência me parece o aspecto mais importante
desta ruptura. Você fez muito bem de lembrar, a Rússia não é um país qualquer, nem a Ucrânia. A Ucrânia, vamos dizer desta forma, é um satélite econômico do mundo agrícola russo de significativa importância. Eles têm responsabilidade sobre, para citar um quadro, de aproximadamente 10% na oferta de trigo do mundo. Professor, e quando a gente olha para esse tabuleiro, a gente está falando de uma Rússia completamente próxima à China, que não tinha a mesma importância, a mesma relevância geoeconômica e geopolítica, quando nós tínhamos uma outra ordem mundial, onde Rússia e Estados Unidos ali brigavam pela liderança global, né? Sempre era uma disputa ali quase que equilibrada, né, professor? Era meio que dois times que ali estavam sempre na liderança e o outro muito coladinho ali na vice-liderança. Hoje a gente tem nessa nova ordem mundial uma China completamente potente, com números estrondosos, com um PIB completamente fora das curvas normais de crescimento dos demais países e muito aliado e muito próximo à Rússia, e Xi Jinping e Vladimir Putin com discursos até que semelhantes em alguns pontos economicamente falando. Quer dizer, isso faz diferença também na leitura desse jogo de xadrez que está se desenhando agora, professor? Excelente resumo, né? Nós temos aí, minha cara, uma realidade que é indiscutível, né? Dois experientes diplomatas brasileiros que serviram nas principais capitais do mundo, né? Fizeram, em situações diferentes, chamaram a atenção os dois para a mesma data, 4 de fevereiro. No dia 4 de fevereiro, o presidente Putin foi recebido pelo presidente Xi Jinping durante as Olimpíadas de Inverno na China e selaram um acordo de amizade irrestrita e ilimitada. Os dois diplomatas diziam, daqui a muitos anos, nós vamos lembrar dessa data de 4 de fevereiro. Essa data é fundamental, né? Eu acho que eles sabiam do que estavam falando. Porque a partir de 4 de fevereiro nós estamos vendo uma aproximação muito significativa entre esses dois gigantes. Não é só a questão militar que a Rússia tem para oferecer à China. Ela tem a oferecer à China um potencial energético essencial. Não só. Quando nós olhamos para os satélites da China, eu penso num deles que é muito forte, mas nós podemos falar da Ucrânia também. Quando nós falamos de Ucrânia, nós temos que lembrar que a Ucrânia é hoje responsável por praticamente 40% da oferta de urânio no mundo. Pouco fala-se disso. Dessa oferta de urânio, 60% do urânio ucraniano é vendido para a China. Quando nós olhamos as ex-repúblicas soviéticas, exemplo, Cazaquistão, nós temos uma ideia melhor da quantidade de metais nobres, de metais das chamadas terras raras, que são metais usados na revolução digital. É o metal que faz o meu e o seu computador. Sim. É este aí, 90% desses metais de todas essas ex-repúblicas soviéticas tomam o caminho da China. Quando nós olhamos a possibilidade da criação e desenvolvimento, o que é que foi fechado no dia 4 de fevereiro? Nós demos pouca atenção a isso. Foi fechado a criação de um novo gasoduto chamado Força Sibéria. Esse é o nome do gasoduto. Esse gasoduto vai sair diretamente da Rússia e vai chegar a Porto Asiático, colado a Pequim. Em outras palavras, né, um eventual bloqueio muito forte da venda da principal commodity russa, os chineses já se ofereceram. Nós temos com muita clareza, com esses sinais, percebendo que há um redesenho da ordem política mundial. Na verdade, da ordem geopolítica mundial. A China se aproximou da Rússia e, na verdade, quando nós olhamos o cenário atual, nós vemos com muita perfeição
que este momento Ucrânia, ele é também um momento do entrechoque entre China e Estados Unidos. Aquele alerta de que a China é uma potência emergente que desafia uma potência hegemônica é real. E esse desafio, como a guerra ucraniana está provando, será essencialmente econômico e não militar. Este aspecto precisamos levar todos em conta. O século asiático, que é o século XXI, começou, de fato, nesse 4 de fevereiro. Certo. Professor, qual o papel do Brasil neste ambiente que o senhor acabou de descrever com um brilhantismo, como sempre? Menina, eu te diria uma coisa, né? Eu acho que as nossas lideranças do agronegócio estão absolutamente atentas a esta realidade. Eu vejo, desde a ministra Tereza Cristina, outras lideranças das associações, absolutamente. Vejo material produzido por essas associações, é absolutamente atualizado, moderno, absolutamente prospectivo. Esta é uma realidade, a realidade específica do agronegócio. Eu não sei se o restante das nossas lideranças, inclusive as nossas lideranças políticas, estão atentas a esta, vamos dizer desta forma, a esta mudança tão aguda no cenário mundial. Eu observe a agilidade com que o Ministério da Agricultura atuou na questão dos fertilizantes. A ministra Tereza Cristina está com viagem marcada para o Canadá. Ela está olhando Chile e Canadá para substituir. Há uma agilidade, há uma resposta do agronegócio muito presente. Veja a Embrapa com a situação de reeducar o nosso agricultor para a dependência menor do fertilizante. Tudo isso é muito ágil, tudo isso é ótimo. Eu não vejo isso nos outros setores, principalmente na percepção da área política dessa violenta transformação no mundo. O Brasil não é uma ilha. Né? Parece-me que o mundo do agronegócio sabe disso perfeitamente. Eu tenho um pouco de receio se o restante das nossas lideranças tem essa consciência. Bom, o papel da ministra Tereza Cristina chega a ser, acima de todas as coisas, completamente diplomático, né, professor? Exatamente, exatamente. Ela funciona. Eu tenho quase certeza que aquele discurso do embaixador Ronaldo Costa Filho, aquele discurso que recolocou o Brasil dentro do contexto das potências ocidentais, repôs o Brasil na tradição nossa, importante da nossa diplomacia. Aquele discurso tem, vamos dizer desta forma, o apoio e o pilar muito concreto do agronegócio em nome da ministra Tereza Cristina. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, que a diplomacia brasileira, nessa fase mais, vamos dizer assim, consciente e uma fase mais significativa das áreas mais ocidentais, tem, vamos dizer deste modo, um pilar principalmente na ação da ministra e do agronegócio. Professor, sempre muito bom estar com o senhor, sempre muito elucidativo. A maneira como o senhor, né, agrega todas as informações, alinha e explica para nós é típico de um professor, né, com muita didática, muita gentileza, como sempre. Professor, o senhor é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, esteja sempre conosco. Te desejo uma boa quinta-feira, professor, e agradeço muito por dividir essas informações todas com a nossa audiência. Muito obrigado a vocês pelo convite e eu quero deixar registrado o meu agradecimento pela excelente conversa com vocês. É sempre muito produtivo. A troca de ideias é excelente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Boa tarde, bom dia a todos. Obrigada, professor. Bom dia para o senhor também. Bom trabalho por aí. Até a próxima. Bom trabalho, até a próxima. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.